Então, vamos tentar começar a arranhar essas questões, né? Num artigo recente, você disse que a inteligência artificial vai causar mudanças profundas nos projetos de vida e de carreira de praticamente todo mundo. E você destaca que algumas habilidades, como a empatia, a intuição e o discernimento para lidar com questões emocionalmente e socialmente complexas, serão ativos importantes para se contrapor à chegada dessa inteligência artificial. Só que a gente vive num mundo em que as pessoas estão cada vez mais isoladas, ensimesmadas, recebendo informação por meio de algoritmos e, muitas vezes, trancadas em bolhas que reproduzem discurso de ódio e desinformação. Como fazer um mix dessas duas realidades para forjar esse novo trabalhador? Bom, primeiro nós estamos talvez numa das maiores transições habilitadas por tecnologia da história da humanidade. Talvez, de novo, se a gente for pegar alguma coisa similar, mas numa velocidade muito menor, só que numa escala tão grande quanto hoje, a gente possa voltar para a prensa de Gutenberg, né, que liberou a escrita e a leitura para o mundo em escala industrial. Talvez tenha sido a primeira revolução industrial e era uma revolução de informação. A revolução de informação que a gente vive hoje, ela vem se desenrolando há décadas. Não é uma coisa que começou ontem, nem começou com a internet. Computação começa na década de 30, do ponto de vista formal, vira indústria e equipamento e software ali pela década de 40 e 50, entra nas empresas na década de 70 e começa a transformar o mundo de uma certa forma lentamente. Por exemplo, na década de 70, 80 e 90 ainda, a gente tinha uma profissão chamada digitador. Acho que muita gente ainda lembra disso. Pessoas que entravam dados correspondentes a transações de venda, por exemplo, nos supermercados, para serem processados. Esses dados, às vezes, eram teclados em cartões perfurados, né? E aí eram processados para você saber quanto é que você vendeu, o que é que você vendeu, o que é que você tem que repor e assim por diante. Essa profissão desapareceu. Ela existiu durante, basicamente, 2, 3 décadas, intensamente em uma década, e ela sumiu por causa de código de barra, por exemplo, por causa de QR codes e outras coisas. E computação vem transformando o mundo num conjunto de revoluções que se empilham umas em cima das outras, porque talvez pela primeira vez numa revolução de inovação, a máquina, que é o motor, se a gente fizer uma imitação aqui para explicar da Revolução Industrial, a máquina que habilita essa revolução de informação, ela sai da fábrica sem o fabricante saber para que é que ela serve. Quem vai definir o propósito da máquina é quem vai escrever o software, e são centenas de milhões de pessoas no mundo fazendo isso. Isso é que cria esse universo de mundos que você falou. Alguém escreve uma rede social, alguém escreve uma inteligência artificial, alguém escreve um software para criar personagens em cima de outras pessoas que existem ou existiram e cria avatares, alguém escreve um algoritmo de recomendação que muda completamente o que era a noção de notícia, de informação, talvez de unidade até de trilha da vida que a gente tinha quando o mundo era editado, quando tinha um editor central. E isso, obviamente, cria um espaço extremamente difícil de ser navegado, principalmente por pessoas que não vêm acompanhando essa revolução há algum tempo. O que é vir acompanhando essa revolução há algum tempo? Não é só saber usar os artefatos da revolução, é entender o que é que está por trás deles. É entender, por exemplo, que nem tudo que você vê numa rede social você está vendo porque você quer. Você está vendo porque tem um algoritmo lá atrás que, por motivos e objetivos econômicos, resolveu mostrar aquilo para você porque descobriu, pelos padrões do seu comportamento, que você tende a passar mais tempo numa trilha de leitura, numa trilha de ver vídeos ou de qualquer outra coisa, se você receber aquele tipo de estímulo. Então, de uma certa forma, você é controlado nesse universo por um conjunto de fatores que você não entende. Mesma coisa passou a acontecer no trabalho com a chegada de inteligência artificial no formato que a gente tem hoje, né? Porque se você olhasse para o passado de inteligência artificial, todo mundo achava que iam ser robôs varrendo casas, robôs fazendo isso, robôs fazendo aquilo. E, de repente, essas atividades que são humanas também, mas que são de baixíssima complexidade, na vasta maioria dos casos, elas foram deixadas de lado e você tem robôs que escrevem poesia, robôs que escrevem livros, robôs que processam textos complexos e nos dão a síntese daqueles textos. Isso afeta a vida de todo mundo e afeta a vida de todo mundo de múltiplas formas. Ao mesmo tempo,
você não preparou, porque ninguém estava experimentando o sistema educacional e até o sistema de ciência e tecnologia para essa revolução. E agora nós estamos tentando entender o que é que está acontecendo tudo ao mesmo tempo agora.